Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado especialíssimo, Val. Sim, Dudu, ele que... Pode falar. Bruno Vicari, jornalista, apresentador do ESPN, Ironman, triatleta, não sei se Ironman e triatleta é a mesma coisa, marido, pai e vidente nas redes sociais. Bem-vindo, Vicari. Pai Vicari. Obrigado, tudo isso. Tudo isso. Nossa, Faltou que alguma bom. coisa? Não, acho que não. Vamos conversando, aí a gente vai descobrindo as histórias. De repente, se tiver mais alguma coisa que você... Você é mais pai ou mais Iron Man? Ou né? mais vidente. Não, acho que eu sou mais pai. Iron Man já faz tempo a última vez que eu fiz o Iron Man. Depois a gente entra na ordem cronológica das coisas, né? Mas o último Iron que eu fiz completo foi 2012. Então já faz mais de 10 anos. Era um menino. Era um menino, exato. Já Agora, era pai? Já era. E a mais novinha engravidou durante o Iron Man. E essa já é uma boa história. Oh, como Poucos isso? aqui, exatamente. Eu tenho certeza que muitos aqui acho que já que vocês receberam, alguns já fizeram Iron Man. Já. Mas talvez poucos tenham, assim, durante aquela fase pesada de treinos, também tenham conseguido ter filho, assim, na época, É né? muito Então, difícil. tanto que quando eu cruzo a linha de chegada lá de 2012, aqui em Floripa, tá a Simone, a minha filha mais velha, a Vitória, e dentro da barriga da Simone tá a Estela. Então foi porque a prova foi em maio, a Estela nasceu em dezembro, assim, já tava no início da gravidez, assim, mas a gente já sabia Contrariando as estatísticas. contrariando as estatísticas, isso, mas sou um finisher, então, e que também se tornou pai, assim, durante o processo também ali do Iron. Boa, mas vamos voltar um pouquinho, ó. Vamos pegar o nosso DeLorean aqui, vamos voltar um pouquinho. Como é que o esporte entrou na sua vida? Você que é tão envolvido no esporte. Então, acho que essa também é uma curiosidade, porque eu sou do esporte realmente 24 horas por dia, porque é a minha... como vocês são também, Sim, né? também. Porque, de fato, vocês são atletas amadores e também transformaram isso na profissão de vocês. Eu também, né? Eu falo de esporte o dia inteiro, sendo apresentador da ESPN, e nas horas de lazer eu sou também um atleta amador. Eu sempre pratiquei muito esporte, mas eu nunca fui um fenômeno, sabe, de nada, assim. Até é engraçado que trabalhando, assim, com o pessoal do futebol, principalmente, ou muitos comentaristas, repórteres, têm sempre uma história assim, não, porque eu era jogador, quando eu tava em tal time, assim, se não fosse a minha lesão no joelho, se não fosse tal coisa... Não, eu não tenho essa história, assim, pra contar. Eu nunca fui um fenômeno no futebol e nenhuma outra modalidade esportiva, como não sou também na corrida, Não, né? no triatlon você é acima da média dos amadores, vai. Não sei se eu sou acima da média. Eu acho que... Não, acho que eu tô na média. Não sou acima. Acho que vocês já receberam gente aqui que disputa categoria. Semana passada tava o Belarmino, campeão então. mundial de categoria Aí do vou eu Ironman. falar aqui que eu sou acima da média? Não sou, né? Você é assim. Mas tudo bem, eu já fiz aí algumas provas, né? Tenho alguns resultados que eu acho que é muito legal diante de toda a rotina que eu tenho também de vida. Né? Sim. Mas eu sempre pratiquei esporte e nunca fui um fenômeno. Mas assim, eu sempre nadei desde pequeno, o meu primeiro esporte é natação. Mas eu joguei tênis, eu fiz karatê na escola, eu jogava bola com meus amigos, eu andava de bicicleta. Aí depois, já mais adolescente, eu fui descobrir a corrida. Então eu fiz assim, eu sempre pratiquei esporte, porque meus pais incentivavam e porque eu estudava numa escola que também levava muito o ensino assim para esse lado, né? Pro lado do esporte também incentivava os alunos. Então foi isso assim que desde pequeno eu tive essa relação com o esporte, aí transformei essa paixão também, né, na minha profissão. Mas aí na minha profissão, acho que atualmente assim, na atual fase da minha carreira, acho que talvez os 70%, 80% do tempo ali eu tô falando de futebol, pelo menos no ar. Quando eu tô no ar, os principais programas são de futebol, né? Mas eu já fiz tudo que é esporte, assim. Já fiz Fórmula 1, já fiz tênis, já fiz as próprias coisas envolvidas com ciclismo, corrida. Qual então foi a já primeira falei de tudo um matéria pouco. que você fez na TV? Na TV... Foi futebol? Eu comecei no rádio, né? Eu comecei na Jovem Pan e ali, assim, eu entrei pro jornalismo esportivo porque eu era um apaixonado pelo esporte, mas principalmente por futebol. Né? Então, porque eu sempre ouvia e acompanhava e assistia aos jogos com meu pai, então eu queria fazer alguma coisa também relacionada ao futebol. E aí eu fui ser jornalista esportivo por causa do futebol, não por causa da corrida ou de outro esporte, por mais que eu praticasse. Aí, assim, eu comecei na rádio, né? Eu me formei em 2005, mas eu trabalho desde 2003.
Então, esse ano eu completei 20 anos de carreira. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira matéria, assim, porque você começa a se envolver aos poucos, né? No começo, você tá ali, quando eu entrei na rádio, você ficava só olhando. Aí daqui a pouco, liga pro entrevistado. Quando você vai, você já tá com um microfone. Quando você vê, tá, né, assim, o Milton Neves pedia pra mim, e pra você, Bruno, qual vai ser o placar do jogo? Aí, assim, a primeira vez que você vai falar no microfone, você só tem que falar 1-0, 2-1 e você fica nervoso, né? Não consegue nem falar. Então, assim, a primeira vez foi assim, né? Falando no ar foi assim vai dar um palpite num jogo, uma coisa assim. Aí depois eu comecei a me envolver mais e aí virei repórter na rádio, comentarista, apresentador. Aí fui pra TV também e hoje eu tô aqui no podcast do Tênis Certo. Ó, Olha lá. Viu? Aqui é o ápice Aqui da sua carreira, né? É pra comemorar 20 anos de carreira, entendeu? parabéns! Boa. É isso aí. E daí, você tava lá na faculdade e tal, e começou a trabalhar na rádio, assim, você teve algum momento que você parou o esporte, assim, e não conseguia mais se dedicar, ou sempre teve o esporte presente? Quando eu tava na faculdade, assim, você é muito jovem, aquela coisa, você não tá tão focado no esporte, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estudei no Mackenzie. O Mackenzie é uma faculdade que é super tradicional, assim, no esporte, né? Os jogos são, assim, as atléticas, né? Isso te envolve também, né? Quem só quer ir pra farra, vive a atlética e vive os jogos só na zoeira. Mas tem uma galera que leva, não tão a sério, mas um pouco mais a sério também, né? Os jogos têm muita rivalidade na faculdade, né? Então, ali, assim, eu não era um cara focado de treino, né, assim, na faculdade. Foi até um período que eu nem competia, nem corria muitas provas. Eu ainda estava começando também com essas coisas de corrida. Mas, ao mesmo tempo, foi na faculdade também. Eu nadava lá no time da faculdade. E no time ali de natação, da Atlética lá do Mackenzie, de comunicação, tinham alguns caras que estudavam comigo e que eram já do triatlon. E com eles que eu meio que descobri, assim, o esporte, a galera, pô, Bruno, seja nada aqui com a gente, você também gosta de correr, você pedala, por que você não começa a fazer triatlon? Aí eu fui meio que descobrindo, assim, o esporte, mas, assim, foi só depois, isso eu tava na faculdade, eu saí da faculdade em 2005, que eu saí da faculdade, acho que em 2005, eu só comecei a praticar triatlon em 2007 mesmo, assim, começar a treinar e levar a sério, assim, planilhas e essas coisas todas, assim. Então, assim, foi lá meio que eu descobri mais esse lado do esporte, mas ao mesmo tempo na faculdade eu não estava preocupado com isso, né? Tava preocupado com outras coisas. Qual além é a festinha do estudo. final de semana? Normal, né? Eu acho que, eu não sei, normal. eu não sei, assim, bom, vocês têm muito contato com o pessoal de corrida também, né? E nas provas a gente sabe, né, que esse número abaixo de 25 anos é muito pequeno, né? Mesmo no triatlon, claro que tem uma molecada, assim, né? Uma garotada que corre, mas na época era muito difícil ter, assim, era difícil mesmo ver, né? Hoje acho que tá até mais popular, Não tinha tem tanta mais prova corridas, também, não né? tinha tanta prova, exatamente, eram poucas provas. Tinha o circuito da Corpore, tinha a corrida de revezamento do Pão de Açúcar, que foi a primeira que eu fiz. Tinha circuito, eu não lembro se era Banco do Brasil ou Caixa, que passava por A algumas Caixa cidades. tinha, mas aí também não era só aqui em São Paulo, né? Era uma coisa maior, Algumas assim. capitais, Era bem popular até, né? Era muito legal também nesse sentido. Tinha São Silvestre, né? Sempre teve, mas não era essa coisa de como é hoje que todo fim de semana você escolhe a prova que você quer fazer, principalmente em São Paulo, né? Mas em outras capitais também. Sim. Primeira corrida que você fez foi a Pão de Açúcar? A primeira corrida que eu fiz foi a maratona Pão de Açúcar de revezamento em Nossa. 99. Eu tinha 16 anos, então. Meu Deus. Nossa. Essa é das antigas mesmo. Mas assim. revezou com alguém? Então, foi engraçado porque, assim, alguns meses antes, eu tinha visto como as coisas mudaram, né? Como era bem diferente do que é hoje. Eu tinha visto, eu acho que era na Veja São Paulo, uma notinha que tinha, assim, de uma corrida do circuito da Corpore, que ia ter, não lembro exatamente qual que era a prova. E tinha lá inscrições no Shopping Marketplace, sabe? Ali no Marketplace. No Morumbi ali. No Morumbi, isso. Aí eu ia frequentemente naquele shopping e eu vi que era naquela semana ia ter inscrição. Falei, vou lá ver se dá pra fazer inscrição e vou fazer inscrição. Mas assim, eu não sabia o que era correr, não sabia. Só que eu cheguei lá, não tinha mais a inscrição, tipo, já tinha encerrado, não tava mais fazendo inscrição. Daí eu falei, bom, eu vou ficar atento pra próxima que tiver, eu já
tento fazer a inscrição. E aí eu vi, assim, no mês seguinte até a maratona Pão de Açúcar de revezamento. E aí eu levei pro pessoal, pros meus amigos do colégio. Falei, vai ter essa maratona. Vamos correr? Aí a galera, como assim correr, né? Tipo, a gente Tá é 15, louco? 16 anos, mas como é que faz? Tal. Não, eu vou lá, vou inscrever. Cada um paga tanto e aí a gente vai treinar. Falei pro professor lá de educação física na época, né? E vamos lá. Aí a galera tudo, vamos, né? Vamos, tudo era festa. Só que assim, a gente não sabia o que era correr, a gente jogava bola. O que vocês faziam no esporte? A gente jogava bola, nem treinava futebol, jogava bola. Era só isso, né? E aí a gente se inscreveu e a gente treinou, assim, né? A gente ia ali na Avenida Sumaré, né? Eu moro ali em Perdizes, então a gente ia ali na Sumaré, tem a ciclovia. Na época a ciclovia nem tinha o tamanho que tem hoje. Mas a gente ia correr lá, mas assim, nem sabia quantos quilômetros dava, quanto tempo, não tinha nem marcador, né? Tinha o polar, mas não marcava com GPS. Era frequencímetro, né? Só. Isso, era frequencímetro. Aí lá eu lembro que quando eles reformaram a avenida, tinha uma plaquinha lá de tantos metros, assim, mas dava tipo uns 1.500 metros. E a gente, sei lá, ia e voltava e achava que tava bom. Não tinha muita referência. Meu Deus. E fomos pra corrida. Aí chegou no dia, cada um saiu correndo de qualquer jeito, né? E eu também, né, saí correndo, assim, vamos correr, assim, o objetivo era correr até chegar, né? Mas assim, eu não sabia o que era ritmo, né? Você nem tinha essa referência até tinha a quilometragem, mas eu não sabia se eu ia passar cada quilômetro a cada 5 minutos, a cada 6, eu nem sabia que tinha esse tipo de conta pra fazer, né? Mas eu sei que correndo você só via, tipo, uns velhinhos te passando, né? E aí que era um pessoal que tava acostumado com essa coisa da corrida, né? Mas foi mal barato, assim, a gente se divertiu pra caramba e ganhou medalha, né? A medalha era bonita, não era aquela medalha que a gente, na gincana da escola, ganhava, né? Tipo, honra ao mérito. Não, era uma medalhona, assim, bonita, eu tenho lá até hoje, assim, tá em destaque, assim, pra mim, essa primeira medalha. E aí eu comecei a descobrir essa coisa da corrida. E aí fui começar a fazer as outras provas também. Muitos desses amigos também continuaram fazendo e correm até hoje. E aí eu vi que tinha o circuito da Corpore, comecei a fazer essas corridas e algumas bem tradicionais, aquela dos bombeiros, Sim. centro histórico, próprio aniversário da cidade de São Paulo, né? Sempre tem uma corrida que é super tradicional. Aí fui fazer São Silvestre também. Tinha pontuação, né? Era uma época que a Corpore tinha pontuação. Tinha pontuação. E a camiseta era assim, de pano, né? Não era essa camiseta... Bem raiz. Bem raiz, era. E foi assim que eu comecei a fazer. Agora, isso foi lá no começo, 99, 2000, mas eu não era esse cara que corria toda semana, sabe? Quando eu via que tinha uma prova, eu me inscrevia e fazia. Tem que reunir de novo esse grupo de amigos e correr de novo essa prova agora, né? Então, e aí, você sabe que a gente ficou fazendo, Val, assim, todo ano a gente fez, tipo, sem brincadeira, eu acho que uns 10 anos seguidos. A gente fazia todo ano, não importa onde cada um estivesse, a gente dava um jeito de fazer. É verdade que, assim, às vezes um faltava e a gente substituía por outro, tal, mas assim, a gente ficou correndo, acho que pelo menos por uns 10 anos seguidos a gente correu essa prova, assim. Mas depois a gente não Vocês não se falam mais? Não, a gente se fala. Isso é normal, assim. Tem uns que de vez em quando correm algumas provas também. Tem que fazer de novo. Tem que falar, gente, Com vamos todo mundo. reativar. Voltar o nosso time aqui. Vamos voltar o nosso time performar dessa vez. É que assim, naquela época era tão legal, porque era assim, uma novidade tão grande, né? Aí agora já começa assim, nossa, mas é tanta gente, né, na prova. Mas também não dá nem pra correr direito, você já começa meio que se profissionalizar no negócio. Você fala, acho que a prova é mais uma... É que assim, é uma festa, né? Um evento legal. E de fato, quando a gente fala muito de como é importante as grandes empresas apoiarem, né? Sim. Ou muito que se fala do Diniz, né? De como é um incentivador do esporte. Talvez, por um lado, eu seja também um fruto desse incentivo, porque foi Com certeza. através da maratona de revezamento que eu descobri, assim, o que é a corrida de rua. Antes eu não Mas conhecia. muitas pessoas, né, A gente entraram. vê bastante histórias. Ou é revezamento Pão de Açúcar, essas provas que são maiores, ou tinha transmissão na TV. Fala assim, eu vi a São Silvestre e Sim. comecei a correr. Maratona de São Paulo, Pampulha, né? Sim. Não, São Silvestre também, né? São Silvestre pra gente, principalmente pra gente que é de São Paulo, você tem uma memória afetiva, uma coisa mágica, né? Pela São Silvestre que assim, eu corro todo ano.
Eu não, assim, de 2000 para cá, alguns anos eu não corri, porque muitos eu estava trabalhando até na transmissão da prova. Então essa é uma relação legal também que eu tenho com a São Silvestre, porque muitas vezes eu estava lá trabalhando e lamentando de não correr. Mas eu tento correr assim todo ano. Eu acho que eu devo ter, acho que 11 ou 12 Nossa, vezes que eu já corri a São Da hora. Silvestre. que legal. É bastante, é. E normalmente eu corro a São Silvestre assim muito na boa, assim, sabe? Tipo uma despedida do ano, Sim. assim, Sim, pra se divertir Você mesmo. já na correu São Silvestre. fantasiado na São Não, Silvestre? nunca corri. Uma vez eu corri com um amigo meu lá do meu prédio, não é uma fantasia, mas com o Fábio, mas foi uma quase fantasia, que a gente correu com uma faixa assim, Poltergar, te espero na chegada. Porque era aquele ano que o Poltergar ganhava todas as provas, era a grande estrela, né, da São Silvestre. Eu Então, acho que até hoje ele é o maior ganhador, se eu não me engano. Ou foi foi algumas vezes recordista, eu acho. isso. É porque como o percurso mudou É. também algumas vezes, perdeu essa coisa Sim. do recorde, né? Mas ele era a grande estrela ali É. na época, né? Então a gente correu com essa faixa, mas assim, era uma faixa também pesada pra caramba, sabe? Mas Deu mais fantasiada o eu braço nunca corri. que as pernas, né? Exato. Mas foi a única, a maior folia, assim, nesse sentido. Mas normalmente eu corro numa boa, assim, pra Isso me é uma divertir. lenda, porque eu achava que eu via, né, na TV, todo mundo fantasiado, e aí a primeira São Silvestre que a gente foi fazer juntos, né? Primeira e única. Primeira e única, porque a gente só fez uma vez. A última, né? A última São Silvestre que a gente fez. Eu fui de Mário e o Dudu foi de Luigi. E a gente achava que todo mundo ia fantasiado. E, na verdade, ninguém vai. Quer dizer, só a galera lá da frente, um ou outro. A maioria não vai de fantasia. não, a maioria não vai. né? Então, e a gente tirou foto com as pessoas que conheciam a gente do canal e as pessoas que não conheciam também, porque queria tirar foto com o Mário e com o Luigi. Sim, não sabia Aí que na era... corrida era assim: olha o Mário e o amigo do Mário. É, não sabia que era o Luigi. Porque assim, também quando você tá vendo em casa, o que a TV mostra, o que o SPTV mostra, quem tá fantasiado. Exato. Não mostra o Bruno que tá lá, ó, vou correr aqui, É. isso, assim, tá, mostra o cara que vai ganhar, Exato. né? O pódio, beleza, os O profissionais. Isso, o Cerquilho, que tá lá em Cerquilho. todas, exatamente. Caravana de Guarulhos. Isso, aí vai a noiva, vai o Senna, e aí vai Animal, né, que tá sempre ali, e vai o resto da galera das fantasias. Mas só que assim, os outros 28 mil que não estão não, esses fantasiados, daí não tem história, não tem só graça. faz aquele volume pra ver no helicóptero ali, Então, né? isso não é real. E aí eu aprendi correndo. Mas eu já corri, assim, todo ano. Normalmente, como eu trabalho também, assim, no final do ano, como eu tô trabalhando, normalmente eu gosto de correr a São Silvestre. Então, por muitos anos na Jovem Pan, a transmissão da São Silvestre na Jovem Pan era super tradicional. Era um dos orgulhos, assim, da emissora. Na época, quando o seu Tuto ainda estava no controle ali da rádio, né? Era um dos orgulhos, assim, a tradição da rádio transmitir a São Silvestre. Era uma super cobertura, assim. A cobertura começava de manhã cedo e ia até o final. Naquela época, né, que eu trabalhava, a São Silvestre era à tarde. Agora já Sim. mudou para amanhã, né? Sim. Já faz alguns anos que mudou para amanhã, mas ainda era aquela época que a Globo transmitia à tarde, né, a corrida. Então ia assim, o carro da Jovem Pan, assim, era até mais prioridade do que o carro da Globo, assim, ali pra transmissão de tão tradicional que era, né? E aí eu participei, assim, dessas transmissões também ali como repórter. Foi uma coisa muito legal, assim, pra minha carreira também, ter participado. Tenho boas histórias, assim, também ali. Como de você fazia? Você São já Silvestre. trabalhava ali e já passava o ano novo ali mesmo na Paulista? Porque Não, era muito rápido, né? Não, mas aí eu ia... Mas Pegava um trabalhando hotel ali. ou correndo? Trabalhando. Não, aí depois eu ia pra casa. Ah, tá. Depois eu ia pra casa. Eu nunca fiquei ali pro Eu tô Réveillon ali. pensando, né? Já Ele já estoura uma emendava tudo. champanhe, Não, porque fica já ali. ficava... Às vezes, era isso, né? A prova começava nessa época, 5 da tarde, a gente já transmitia o dia inteiro. É. Nossa. Chegava 7 da noite, eu queria ir embora pra casa e ia mesmo, assim, né? E aí agora mudou pra amanhã também, né? Agora eu não participo mais de transmissão da São Silvestre, mas eu continuo correndo, assim, sempre que posso. Ainda no ano passado foi legal porque eu consegui largar. Muitas vezes isso foi uma coisa que eu fiz, assim. A gente participava da transmissão, então a gente tinha acesso a ficar ali no pelotão ali na Elite, onde eles ficam aquecendo sempre ali no MASP, né? A Elite. Então a Elite ali aquecendo e a gente lá, né? Tipo, entrevistando e tal. E aí, quando dava, às vezes que eu corri, porque tinha vezes que eu ia assim, né? Ia trabalhar e tal, aí eu já ia assim por baixo já ia de tênis, já ia de calção, né? Com a Que legal, já calça, deixava. assim, e uma camiseta, assim, normal, né? Aí já levava uma mochila. Quando dava, assim, 10 minutos pra começar a prova, que eles não iam me chamar mais na transmissão, aí eu tirava tudo,
já ficava com o meu short, já tava de tênis, já tava com o número e já largava ali da elite. Que da hora. Então eu já largava numa posição, porque eu tava credenciado pra estar ali, né? Então eu já largava de uma... Se não na elite, ali no pelotão A, mas eu já ia ali pro pelotão B e já conseguia largar Qual numa... sua fantasia? Repórter. Repórter, isso, boa, credenciado, Imprensa. assim. E aí já descia correndo. Eu fiz isso algumas vezes, assim, umas... Que legal. Acho que, sei lá, dessas 12 que eu corri, acho que umas 2 ou 3 deve ter sido nessa condição, assim. Outras eu não pude fazer isso porque a transmissão contava comigo depois na linha de chegada, né? Assim, pra entrevistar o vencedor. Mas você precisava correr rápido pra ir lá correndo. Então, aí como eu não ia conseguir correr mais rápido que o não dá pra vencedor... fazer em 40 minutos, Aí eu né? falava, dessa vez, então, no caso, eu fico aqui, então não vou correr. E aí ficava pra depois esperar os vencedores ali. Era super legal também, emocionante, né? Porque a chegada da São Silvestre, nossa, tinha aquela coisa de papel picado... E mó galera na rua, e sirene, né? Até em um dos anos, a gente criou até um movimento grande, porque eles tiraram da Paulista, não sei se vocês lembram disso, já faz alguns anos, eles tiraram a chegada da São Silvestre na Paulista e colocaram no Ibirapuera. Então foi um único ano, foi um... Agora eu não vou lembrar o ano, mas deve ter sido mais ou menos 2010, 2012, eu preciso... pegar com outros aí que estavam nesse movimento, mas tem bastante gente que continua no meio que fez parte desse movimento. O Capriotti, um deles, a Yara, a Shoa, nossa, um monte de gente. E por causa de uma questão ali, acho que da logística do Réveillon, eles fizeram a largada e a chegada no Ibirapuera. Então, assim, subia a Brigadeiro E aí? E descia descia a Brigadeiro. Brigadeiro. E aí era a chegada no... Chegava ali na Não faz praça ali. sentido. Não no faz Ibirapuera. sentido. Ou largou da Paulista, mas depois, tipo, subiu e desceu, mas parava no Ibirapuera. E no Obelisco mesmo. E foi uma confusão grande ali na época, porque era uma questão de logística, acho que para absorver o público que chegava para a festa do Réveillon. Mas ao mesmo tempo, poxa, São Silvestre, né? É uma coisa de 70 Não, e e é tantos cara de anos. paulista, né? Isso, exato. Então, tanto que aí no dia anterior, esse nosso grupo, ou na semana anterior, esse nosso grupo criou um movimento e a gente correu a São Silvestre original. E aí foi uma galera, assim, correu a São Silvestre no percurso original, a polícia até acompanhou a gente, assim, saiu no jornal, saiu na TV, foi um movimento bem legal, assim, na época também. E aí, no ano seguinte, o barulho, assim, foi tão grande, assim, acho que não só por isso, mas também por isso, depois eles voltaram no ano seguinte para saída e chegada na Paulista. E o Iron Man, como é que foi o primeiro? Como que foi essa ideia? Então, Porque não era tão popular como é hoje, assim, né? Não era. Não, exato, não era nem... Tinha só o Iron aqui já tinha, né, em Florianópolis, mas não tinha nem os meios, né, como tem hoje, assim, né, que é um circuito, e de fato não era tão popular. Aí em 2000 eu fazia, né, nessa que eu contei pra vocês, tal, corria, pedalava, tal, e aí eu conheci uns amigos que já praticavam também triatlon. Um deles é o Roy, da Equilíbrio Performance, vocês devem conhecer. Sim, ele já veio aqui. Ele veio aqui. Já veio, né? Já. Ele é uma referência, né? O outro que era meu técnico também, e era muito amigo dele, trabalhava junto com ele, era o Rodrigo Tomé, que hoje mora na Califórnia, e hoje ele tem uma assessoria esportiva lá também, né? E faz treinos e passeios e jornadas aí para atletas, training camps e tudo mais lá. E aí eles já faziam triatlon e também foram nessa, você precisa começar a fazer e tal. E aí eu vi que ia ter uma etapa do Troféu Brasil aqui em São Paulo, na USP. E já tinha uma bicicleta de estrada, não de triatlon, mas tinha uma bicicleta de estrada, já nadava, já corria. Falei, vou me inscrever. Comprei lá um macaquinho, né? Falei, vou ver o que dá. Mas também não tinha um treinador, não tinha nada. Falei, eu vou tentar fazer o que, né? Tentar aguentar, pedalar, nadar e correr. E fui fazer a prova, na época acho que era o short, não era nem o olímpico, era uma distância mais curta, né? E fui lá e fiz a prova na USP, e assim, fiz a prova, mas eu também nem tinha referência de tempo, nada, e nessa prova eu encontrei o Tomé, encontrei esse outro amigo meu, o Roy, e comecei a treinar com eles. Isso mais ou menos em 2007. Aí eles, não, vem treinar com a gente aqui na assessoria, na época a assessoria que eles trabalhavam era a Limiar, né, que tem até hoje, do Rodrigo Tadei, né? O Duda Blay também era outro técnico que estava por lá. Hoje ele é técnico ele treina muita gente lá do Clube Pinheiros também. Então eu comecei a fazer triatlon assim. Mas fazia essas provas curtas e tal, né?
E aí, num desses depois de treino, né, assim, aquelas coisas de conversa, assim, pô, a gente vai fazer o Ironman. Tipo, um pessoal que treinava ali comigo, né? E sabe aquela coisa de treino? Não, vamos. Falei, tá bom, eu vou também, então. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Que Isso não é ideia amigo, louca, isso é inimigo, né? Vamos, galera, vamos! E pior ainda. Na época, como vocês falaram, não era tão popular. E outra coisa, o dólar não era o dólar que nem tá hoje. Nossa. Então era fácil você falar assim, vamos fazer uma viagem, vou fazer uma inscrição, né? Porque não era tão caro as coisas. Hoje você fala, vou, mas aí a hora que você faz a conta, talvez você pare para pensar, né? Naquela época, claro que sempre foi um gasto, né? Um investimento, algo que você precisa se organizar para fazer, mas de fato era muito mais barato do que fazer hoje, né? Principalmente hoje que eu tenho uma família, assim, né? Na época eu só trabalhava e era eu, né? Mas aí eu decidi fazer o Ironman, e aí foi em 2009 o primeiro que eu fiz. Então, eu comecei a treinar em 2007 e fui fazer o primeiro Ironman em 2009. Então, assim... Você foi logo pro full ou você fez o meio? Não, aí eu fiz um meio antes, mas assim... Eu também acho que eu deveria ter feito outras provas, assim. Por exemplo, eu nunca tinha corrido uma maratona. Quando eu fui fazer o Iron, né? Eu fui assim, nessa de, vou fazer o Ironman? Vou, então peraí, deixa eu fazer pelo menos um meio antes, né? Ainda é uma coisa... Eu acho que eu deveria ter feito mais distâncias, mais provas até encarar o Ironman mesmo, né? Ter feito outras vezes 70.3 e ter corrido maratonas mesmo, né? Então, assim... Mas como você perguntou, tem muita gente que acho que hoje começa a fazer, não começa a fazer triatlon, começa a fazer o Ironman, né? Nunca teve uma maratona e já... Ou nunca nunca fez uma prova de triatlon e já quer fazer. Eu, assim, querendo ou não, eu tive 2 anos de experiência na modalidade. É um tempo até considerável, assim. Sim. Mas eu ainda acho que eu deveria ter feito mais provas, né? E aí eu fiz a prova e fui na Flórida, em Panama City, em 2009, isso. E assim, era muito diferente mesmo do que é hoje, né? Por mais que não faça tanto tempo assim, né? Não são nem 15 anos. Mas assim, não tinha isso que a gente falou. Não tinha GPS, não tinha na bicicleta, o medidor era aquele que você prendia na roda. Não era o GPS, não tinha medidor de potência. O treino era totalmente diferente. A bike não custava 104 mil? Não. O tênis. Exato. A roupa, né? Não tinha carbono no tênis? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Bons tempos, hein, Bruno? Assim, talvez você se preocupava com menos coisas, né? Mas, de fato, assim, toda essa modernidade ajudou muito o atleta. Sim. Né? Tinha gel? Gel tinha. Não, gel tinha. Lá fora tinha, acho que aqui não tinha. Não, aqui 2009. acho que já tinha. Tinha um Carbap, né? Carbap. Não, mas já... Tinha uns Carbap. Tinha Carbap, essas coisas assim já tinha, os mas importados não tinham, não acho. era tão como específico hoje, como é hoje, né? Era aqueles que você esportivo. tomava e já procurava um banheiro na sequência. Enjoava. Dava Tanto que, assim, aquela época, hoje ainda é assim, né? Mas, assim, a alimentação era muito assim, vou levar batata, vou levar sal, né? Levar esse tipo de coisa. Rapadura, isso ainda hoje o pessoal gosta bastante. Ainda hoje. Até porque pelo fato da prova ser muito longa, você também precisa de algo sólido, né? Aí, bom, vocês já conversaram com nutricionistas e atletas aqui que já contaram essas histórias para vocês, né? Mas, por exemplo, um exemplo, assim, legal, quando eu fazia o Troféu Brasil de triatlon, não sei se alguém aqui já contou essa experiência, né? Era uma pulseirinha com velcro. Já contaram aqui como que era? Não. Porque não tinha o chip, né? Hoje você põe o chip e vai embora, né? Como na corrida. E chegou, deu seu tempo e deu ali, né? Todas as parciais, no final da prova, né? Vai todo mundo ver todas as parciais, em que faixa que eu fiquei da minha categoria no ciclismo, na corrida, na natação. Lá você saía com uma pulseira, tipo de velcro, assim. E nessa pulseira ia colado assim o velcro da natação, o velcro da bicicleta e o velcro da corrida. Então você saía da natação, você tirava o velcro e deixava numa caixinha. Aí ali a pessoa, o juiz, anotava assim, o número tal já passou aqui. O outro também, a mesma coisa. Então não tinha o chip, entendeu? Era assim, era no velcro que eles anotavam tudo, né?
E assim, na bicicleta também, hoje o treino de ciclismo, poxa, é muito em potência, né? Todo treino de ciclismo é em potência, tantos watts e tal. Na época era assim, ó, gira tantos quilômetros, ou pela frequência cardíaca, né? Ou pela velocidade. Pedala aí uns 35 quilômetros por hora. Depois você pedala tanto a 38. Depois você pedala tanto a 30, né? Era muito... Hoje é muito mais específico e, de fato, isso te dá um desempenho muito melhor, né? Isso sem dúvida. Não, a gente conversou com outros treinadores, já veio bastante gente de natação aqui. E a gente fala da diferença do treino de natação antes e hoje. Meu, o volume que se fazia antes era absurdo, né? Você nadava 5, 6 mil metros antes, meu... Você não sabia por quê, você tinha que fazer um volume absurdo. Isso. Hoje você pega um atleta olímpico, o cara nada 3.500, né? Isso. Um treino Eu entrevistei recentemente o Cielo também, né? E é isso, os treinos dele já na fase final da carreira era isso, 1h30, né? Não era essa coisa de... E já entrevistei o Gustavo Borges também, que tem até hoje Ele me mostrou o caderno dele com toda a sequência, a planilha de treinos para o diário dele para a Olimpíada de 92 e de 96. E era isso, o cara nadava 10 mil por dia. Nossa. Hoje um cara que é velocista vai nadar, faz um treino de 1h30, né? Ou como o Nicolas Santos faz, é 1h30 ali e, musculação. É bem Mas bem tem mais atividade fora do que dentro da água, né? Isso, é bem diferente, bem mais específico, assim, né? E, assim, é isso, é a evolução do esporte, né? Não só no equipamento, mas na metodologia de treino, né? Eu peguei algumas fases disso, assim, né? Também vai nessa minha carreira aí de atleta amador. Então... Você viu muitas mudanças, né? Vindo... Nossa, tô me sentindo tão velho. Não, você eu tem a achei nossa idade. legal. É que você começou antes da eu gente. comecei... Não, é porque é isso, né? Você vê, eu contei a primeira corrida que eu fiz, foi em 99. Eu tinha 16 anos. Não é que eu tenho... Que eu tô aqui com 60, 80 contando isso. Mas Não, é e isso que eu você... falo, foi muito rápido E você fez o mudança. Ironman em 2009, eu comecei a trabalhar com corrida em 2009. Né? E essa fase, vamos pensar que essa fase, esses últimos 10, 15 anos, é uma fase de uma transformação muito grande. Não só no esporte, mas na própria comunicação também, né? Sim, era isso que eu falava. Eu falava o seguinte, você viu muita transformação no esporte e no seu trabalho de comunicação, porque eu acho que se teve uma área que mudou muito, mas muito, verdade, você pegou foi várias fases, né? né? Então você falou de rádio, hoje rádio é outra coisa. Sim. A comunicação hoje é uma outra coisa. A né? rádio virou TV online, né? Hoje... A Jovem Pan é diferente do que era antes. Ou hoje isso daqui seria um programa de rádio, né? Seria o programa de rádio do Tênis Certo, mas é um podcast hoje que tá no YouTube, mas poderia ser um programa de rádio. Como tantos que eu fiz lá quando eu comecei em 2003. E abriu, Entendeu? assim, o público, a comunicação, você não tem uma coisa só restrita a algumas emissoras. Hoje, qualquer um pode abrir qualquer canal e falar de qualquer assunto. E aquilo se expande, assim, de uma forma... Parece que tem... Então, esse é um exemplo. Eu entrei na rádio em 2003. Para eu começar a falar no ar, eu demorei quase 4 anos. Só ali, sabe, passando por toda a produção, porque assim, como aprendendo, né, tendo contato. Não, e existia uma hierarquia do tipo, cara, como assim você chegou agora, você quer dar uma opinião no ar? Isso não existe, né? Porque, poxa, quem tava ali dando uma opinião no ar eram os caras que estavam há 20, 30... 40 anos na rádio. Sim. Então não era, né, qualquer um que chegava e já abria o microfone e saia falando. Hoje existe esse lado que, por ser mais democrático, às vezes o cara abriu ali um canal no YouTube e às vezes tem pessoa muito boa que já consegue ali ter um público e, né, e já ter esse público logo de cara. Mas também as pessoas que estão começando na profissão acham que tudo vai ser assim. Não, o cara entra, o cara entra na ESPN ou na Globo ou em tal lugar, mas ele já quer, cara, chegar apresentando o Jornal Nacional. Ou já quer chegar e apresentar o Sport Center. Mas calma, para eu chegar a apresentar o Sport Center, eu demorei quase 20 anos ali, né? E antes isso era muito difícil para conseguir começar a falar no ar, porque tinha essa hierarquia toda, e os canais de comunicação eram, né, desse tamanho principalmente, eram poucos, né? Se você não trabalhasse na Rádio Jovem Pan, você ia trabalhar na Rádio Globo ou na Rádio Bandeirantes. Então, quer dizer, você tinha 3 canais ali, né? As emissoras eram de televisão a mesma coisa. Para você trabalhar na televisão, ou você ia trabalhar na Globo, ou no SBT, ou na Bandeirantes, ou na Record, ou na Cultura.
Acabou. Ou na Rede TV, pronto. Hoje não, né? Hoje com o YouTube isso acaba... O próprio grupo da ESPN, né? Também. São vários canais São hoje. vários. Antes, por exemplo, o que era a ESPN? Era um canal. A ESPN. TV paga. Agora né? ali você já tem 5 canais na TV paga, você tem... Streaming. Sem contar as janelas todas do streaming, do Star Plus, né? Que é ilimitado, é infinito, mas tem a rede social, tem o canal no YouTube, tem o Twitter. Então, se antes uma pessoa que entrava na ESPN ia precisar de anos para falar no ar, hoje o jovem que chega, ele tem todas esses canais ali dentro da emissora ou do grupo para conseguir falar. E dentro disso, né, Val, como você perguntou, quando eu cheguei lá na rádio, tinha ali um computador só e assim, às vezes ainda tinha informação que chegava por fax. Tinha um serviço que mal tem mais nas redações, que era a primeira coisa que todo jornalista fazia, que era rádio escuta. Né, que era uma sala que você ficava ouvindo as outras rádios ou assistindo aos outros canais de TV para ver o que eles estavam falando e se a gente já tinha esse tipo de informação. Ou ligando para a polícia ali, né? Você tinha que ligar para a polícia de hora em hora. Teve alguma ocorrência, alguma coisa aí? Alguma novidade? O que está acontecendo? E hoje tudo isso que a gente está falando talvez tenha sido substituído pelo Twitter. Né? Tempo real, né? Basta você ficar ali no Twitter olhando que as informações de checagem vão chegar, né? Isso facilitou a vida, mas por outro lado também existem, assim, as notícias às vezes que são divulgadas não são verdadeiras como na época você sabia que era, né? Se você ligasse ali para a polícia, para a assessoria de imprensa da polícia e perguntasse o que estava acontecendo, ela ia te dar a informação certa. Não é como hoje no Twitter, que qualquer um pode escrever qualquer coisa. Não, a fonte é terceirizada hoje, né? Você pega assim, o cara não checa mais, ele pega lá no Twitter alguma coisa e já publica, né? Ele não vê ele não vai buscar lá atrás, né? Ou qualquer um grava um vídeo no YouTube falando de uma informação ou dando uma opinião e às vezes não tem a responsabilidade, né? E isso às vezes viraliza e tem consequências que a pessoa não tem responsabilidade, né? E a gente, para na época, assim, começar a falar no ar ou falar mesmo na TV, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você não está só falando ali o que você quer, você está representando a empresa ali que você está, né? Então tinha um cuidado muito maior. Você acha que você mudou, assim, o jeito de falar? Porque você vamos pegar o Globo Esporte, dos anos 90, dos anos 2000 e hoje, assim, eles mudaram pra caramba, muito por conta da forma que as pessoas consomem, eu acho que na internet, Sim. né? Então é uma linguagem diferente, assim. Eu lembro que quando eu escutava lá o Terceiro Tempo, Isso. Era muito diferente do que é hoje, né? Uhum. E você acha que também você conseguiu fazer essa mudança, assim, também? Eu acho que mudou também porque foi uma consequência também da velocidade da informação. E aí, por que eu tô falando isso? Antes, quando eu era pequeno também... Quantos anos você tem, Edu? Vou fazer 42. Então, a gente tem praticamente a mesma idade. Eu tenho 40. Quando a gente era pequeno, a gente precisava esperar ou os gols do Fantástico no domingo à noite ou na segunda-feira para ver o Globo Esporte, para ver como tinha sido o jogo. Hoje, em tempo real, você já viu o gol. Né? Então, assim, não adianta o cara na segunda-feira eu querer mostrar o gol pro cara no Sport Center ou o cara do Globo Esporte, notícia porque o gol velha, ele já né? viu. Já é notícia velha. Não adianta na segunda-feira de manhã eu dar a notícia que ontem à tarde o Corinthians ganhou de São Paulo. Porque isso aí já foi, todo mundo já sabe. Hoje, em tempo real, já tem a notificação do cara, né? Então, na segunda de manhã, você já tem que ter um comentário, assim, um desdobramento do jogo, né? A maneira de você passar a informação tem que ser realmente diferente. Você se sente, assim, às vezes esgotado com tanta informação? Assim, é porque eu vejo, assim, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. E eu imagino que quem trabalha com comunicação o tempo inteiro, se nós somos consumidores, já somos impactados, eu imagino que quem está o tempo inteiro ali é mais ainda. Você consegue desligar e falar assim, desliguei. É cada vez mais imediato, né? Porque imagina, antes, quando a gente comprava o jornal no dia de... Né, o principal, né? Você tinha o rádio, mas você tinha o jornal. O jornal, imagina, era a notícia do dia anterior.
não era notícia da hora, daquele momento, né? Olha como é uma coisa velha. Né? Fechava o dia para depois e para o dia seguinte. Você pegava um dia, pelo menos, de delay. Pelo menos, Isso, né? era notícia, você tinha no jornal notícia do dia anterior, não notícia do momento. E no futebol, por exemplo, nos jogos à tarde, às vezes na primeira tiragem do jornal nem saía o resultado do jogo. É verdade, os jogos muito tarde não tinham, né? Sim. Não tinha que Sim. esperar uma segunda tiragem, porque a primeira que, por causa da distribuição, sei lá, a impressão fechava 10 horas, o jogo às vezes terminava 11h30, como termina hoje, então nem o resultado do jogo tinha, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem na ESPN dependendo do dia, 3 ou 4 edições do Sport Center num dia. A notícia do Sport Center das 11 horas, das 3 e das 8 e da meia-noite já são informações diferentes. Né? Porque aquilo né? A notícia ela tem uma validade muito curta, né? Então, é isso, de fato, você tem que estar se atualizando assim a todo momento, né? E o esporte, ele funciona como, para você também, como uma hora de descansar um pouco de se Sim. desligar. Você treina pensando, falando, meu Deus do céu, contratou, daí deixa eu ver aqui Não, eu pedalando. eu não corro com o celular. Não corro com o celular e nem pedalando menos ainda, né? Porque, assim, nem ouvindo, não ouço, nada, assim. Mesmo se eu vou na academia, na musculação, eu tento não... Porque aí é o momento né? de desligar, Tá. entendeu? É claro que, assim, muitas vezes eu tô correndo e tô pensando no trabalho. Ou tô nadando, que é muito solitário, né? Nadar é mais Sim, solitário ainda, sim. né? Porque tá só você ali ou assim, né? Aqui, ó, olhando E o pro azulejo, ali. né? Mas aí, às vezes, eu tô pensando no trabalho, nossa, o que eu vou fazer? E se eu falar isso? Ou eu tô formulando até um comentário, mas assim, eu tô comigo ali, né? Eu não tô nada me atrapalhando ou chegando. Senão, você realmente não desliga, né? Às vezes, assim, agora eu tenho pedalado muito indoor, né? Aí sim, aí eu gosto de ouvir música, ou às vezes ouvir um podcast também. Aí... Espero que seja do tênis certo. Sim, aí sim, né? Porque você tá pedalando ali, você precisa ter também uma distração, né? Porque você não tá saindo do lugar ali, né? Sim. Mas se eu tô na rua ou se eu tô até na esteira, às vezes eu ouço, assim, uma música, mas se não eu procuro ir sem, senão eu não vou desligar. Até porque senão vai ficar chegando mensagem, né? Isso acho que na profissão de qualquer pessoa, né? E o seu processo criativo? Então, durante o esporte me ajuda muito. Tá. Porque aí eu vou pensando e eu tenho boas ideias, assim, enquanto eu tô correndo ou eu tô pedalando, assim. Aí no meu processo criativo é no momento que eu tô comigo, pensando só, assim, que eu tô sozinho ali comigo, né? Às vezes à noite também, vocês não têm? Às vezes Sim, isso, sim. assim, você acorda, tá aí... Anota num Eu anoto no caderninho. meu celular. À noite, às vezes eu não... Mas muitas vezes é isso, de anotar e falar assim, cara, eu preciso pensar nisso, ou fazer um comentário assim, ou se eu fizer tal coisa no programa vai ser legal, mas é isso, ou se eu tô dormindo ou se eu tô correndo. Muitas das assim, correndo é muito respostas bom. das suas visões vêm nesse momento, né? Você pega e fala, tive aqui, Tem. eu tenho Placar aqui, placar, deixa- ai, ó, consegui. você chegou. Tem, às vezes tem uns insights, assim, né? Às vezes eu tô vendo uma coisa e falo assim, nossa, olha, se eu falar tal coisa, ou se eu pensar tal coisa, é aí que vai repercutir, ou assim, no seguinte sentido, poxa, eu tô pensando uma coisa aqui que ninguém falou, então eu vou falar, tal, e normalmente é nesses momentos onde eu tô no meu processo criativo, que na maioria das vezes é correndo. É muito interessante como os próprios apresentadores e repórteres e como vocês conseguiram usar isso ao favor para, inclusive, tem o programa, mas vocês conseguiram criar o seu próprio personagem, né? Você vê hoje Eu não sei se tantos- personagem, mas o personagem que eu digo personalidade, assim, né? A personalidade, É. isso. Criar uma... É a pessoa que está ali, mas a gente sabe que também tem um pouco, né, quase que um ator ali Sim, fazendo sim. né, uma... E pessoas criando meios de comunicação direta com o público. Nossa, eu acho isso fantástico. E no meu caso, imagina, eu como apresentador, muitas vezes eu tô ali, assim, nessa figura, nesse papel de personagem. Porque eu também tô ali, assim, pra entreter, Sim. certo? Quem tá assistindo precisa ser entretido de alguma forma. Na televisão são várias formas de você segurar a atenção de quem tá vendo, né? Com informação, mas com a iluminação, com o estúdio, com o que tá escrito ali no GC. Mas principalmente em programas que eu faço muitas vezes de debate,
Eu preciso, às vezes, entrar nesse personagem para, assim, ser um contraponto. Às vezes, falar uma coisa que, às vezes, talvez eu nem concorde com isso, mas espera aí, eu preciso puxar para esse lado porque tá todo mundo indo para um lado só. Entendeu? A gente tá aqui numa discussão de futebol. De repente, peraí, se tá todo mundo indo concordando com uma coisa, eu preciso puxar pro outro lado. Porque provavelmente em casa vai ter um cara que tá com a outra visão e ele vai querer que alguém, né, interfira e leve para esse lado, né? Então, principalmente no papel de apresentador, você tem que ter um pouco esse personagem para você ser, claro, ser simpático, ser atrativo para quem tá vendo, mas também para você conseguir pescar essas coisas e num programa de discussão levantar, assim, boas discussões. Ô, Vicari, eu lembro que teve uma época que a ESPN tinha um programa, acho que de corrida, Tinha, né? o Vamos Correr. Vamos Correr. E daí o pessoal fala assim pra gente, pô, por que tem pouca corrida na TV? Mas a ESPN vem transmitindo algumas majors, teve sim. a Maratona do Rio agora, né? A Maratona do Rio foi bem interessante, assim, porque eu achei... Vocês estavam lá? A gente participou da A gente transmissão. participou, nós gravamos algumas pílulas que foram ao ar durante a transmissão, foi bem legal. Mas na transmissão da ESPN, eu não vi essa parte. Uhum. Que legal. A gente tava lá. Mas eu achei que a Maratona do Rio, ela esse ano ganhou um tamanho muito grande. Foi. Que eu Animal. nunca tinha visto. Uhum. Que eu nunca tinha E visto se aqui no prepare, Brasil. porque em 2024, Ainda se maior. tudo der certo, né, vai vir ainda. Não, mas ficou muito legal. Ficou nível internacional, né? Ficou. Porque a gente, Foi. por exemplo, dentro do próprio Sport Center, no dia anterior, a gente informou essa coisa assim, Sim. da retirada do kit, porque assim, pro nosso público aqui, né, pro público que é da corrida, isso já é uma coisa normal. Sim. O pessoal já sabe que é a retirada do kit, a medalha e tal, mas assim, você conseguir furar mesmo essa bolha, levar para as outras pessoas, foi bem importante, assim, Com o que certeza. a ESPN conseguiu, assim, o que a gente conseguiu fazer lá, né? Tanto que a gente mostrou durante o Sport Center, né, as distâncias, tudo como funcionava, né? E não ficou só aquela coisa do que às vezes é na São Silvestre, né? Que é só a prova, né? Você fica... Eu acho que até a cobertura que a Globo e a Gazeta fazem nas semanas que antecedem, ou na última semana do ano, elas são até legais, né? Porque mostra os caras vindo, contam algumas histórias, né? De gente que vai Algumas correr pela pessoas que primeira vão correr, vez, tem esses personagens, né? Mas fica muito aquela coisa restrita para a última semana do ano. Uhum. E assim, aí eu posso falar como jornalista que já... por 20 vezes já enfrentou essa semana do ano, assim, na redação. Sim. É uma semana de poucas notícias, com já de escala, né? Com menos gente na redação, pessoal de folga, o pessoal trabalhando. Então você também precisa, você até torce, ainda bem que vai chegar essa semana, vai ter a São Silvestre. Vai ter assunto ali. Vai ter o assunto São Silvestre e tal, principalmente para os programas esportivos, porque os campeonatos não acontecem mais, né? Então é uma semana que você vai ter um conteúdo garantido ali para falar, né? Mas assim, ficava muito restrita à última semana do ano. E eu achei muito legal como nesse ano repercutiu muito bem a maratona, né? Nas redes sociais, com grandes empresas, patrocinando a prova. Sim. Eu acho que isso foi muito legal. E assim, eu via muita gente realmente lá, assim. Eu fiquei pensando, caramba, só eu que não... Não Esse deu ano essa eu não tô? impressão, né? Que o pessoal falou, tá todo no mundo Rio. lá e eu não. Então, mas você E sabe- era pra eu ir, eu teria ido, porque eu tô trabalhando junto com o pessoal da Michelob, e eles me convidaram também pra ir, pra Sim, correr, sim. mas assim, foi muito em cima da hora, e agora nessa semana eu já tô indo pro Rio pra fazer o Letap, a prova lá de tá. ciclismo. Então, como a minha agenda também na ESPN, assim, eu não consigo passar todo final de semana que eu quero fora, né? Porque eu trabalho todo domingo, né? Todo final de semana eu trabalho. Então, eu já tinha meio que me programado para ir Agendado. agora pro Letap. Mas ano que vem eu quero ir. Eu queria muito que as pessoas fossem para a Maratona do Rio torcer. Esse ano nós ficamos em vários pontos. Então, da largada, nós fizemos a largada, quilômetro 18, quilômetro 41, chegada com medalha e os últimos quilômetros do pessoal que vai fazer 5 horas e meia, 6 E não horas. era um circuito, né? Você conseguia ir para vários pontos, né? A gente conseguiu andar porque ela fazia... Ali rodava, do Aterro, né? ali pro Botafogo, tinha uma parte que fazia um zigue-zague, ali dava pra pegar o mas eu 18. achei Ah, muito- tá. Ali no Aterro. Eu é. achei que faltou torcida, assim. Eu não faltou sei se é
até porque foi muito pessoas. cedo, né? Porque começou bem cedo, né? É. Começou 5 da manhã. 5h30. Mas pelo menos assim, aparece lá às 9 pra ver a galera É, a gente ainda não tem essa sabe? cultura, né? Então eu acho que isso é uma coisa que ainda falta o conhecimento das cidades, né? Do Rio, Sim. Que é um São baita Paulo, evento pra que é cidade, um né? baita de um evento pra A São cidade. Silvestre ainda tem, né? Isso. Eu não Tem. sei o quanto vocês viveram aqui, mas a São Tem. Silvestre São já Silvestre- tem mais isso, né? Eu sinto falta disso. Aí, olhando, né, acompanhando, eu falei, falta pessoas torcendo, porque... E se a cidade entender o quanto isso é forte, o quanto isso faz bem para a economia da cidade, né? Sim. Tanta gente... E crescer cada vez mais, a ponto de chegar... Como são as majors, que as pessoas se matam para poder estar ali, E sabe? como é também um cartão postal da cidade, Sim. né? Porque Sim. são os eventos, né, gente? A maratona de Berlim, é a maratona de Chicago, é a maratona de Nova York. Você vai falar que em Nova York não tem tanto evento. Pô, Nova York tem evento toda hora. Toda hora. Evento gigantesco. Mas peraí, a maratona é a maratona. Então, eu tinha, sei lá, corri Londres há um mês e pouco atrás da maratona, né? E, é gente torcendo do começo até o fim na chuva, né? Então, assim, tá chovendo, mas as pessoas... Frio, mas as pessoas vão pra rua. E não tem... Você que foi junto, não tinha onde se enfiar pra poder ver olhar, o pra ver o passando. pessoal, sabe? Então, isso é uma das coisas que é incrível, mas ainda falta a cidade entender que se vocês tornarem isso aqui mais prazeroso e ter torcida, nossa, isso vai explodir. O pessoal ainda, a maioria ainda é daquela... Eu acho que lá fora, acho que vocês já correram muitas provas lá fora, né? Já. Eu não corri tantas provas fora, corri algumas, mas, por exemplo, Major eu nunca corri e quero um dia correr, mas eu nunca tive a oportunidade. Mas acho que lá fora as pessoas admiram mais o corredor. Sim. Aqui é o cara a maioria ainda vê assim, pô, os caras estão atrapalhando o trânsito. O que esses caras estão correndo? Aqui acho que muitos ainda vêm, até alguns acho que vêm até com inveja, né? De caramba, os caras, eu queria estar fazendo isso e não posso, então eu vou, tipo, falar mal, né? E outros eu acho que não tem esse olhar de admiração como em outros países tem, né? É uma A gente cultura tem um vídeo esportiva mesmo. A gente tem um vídeo da Val, ela tá descendo lá no metrô de Londres e pessoas nada a ver ali, nada ligadas estão à corrida. passando. Vê que ela tá com aquele papel A alumínio e com a medalha. O metrô inteiro batendo palma pra ela. Olha, E foi por isso, inclusive, que a gente falou, não, vamos torcer pro pessoal, porque realmente... E aí, nós tivemos a oportunidade... Sei lá, eu peguei umas medalhas e falei assim, vamos entregar pro pessoal? E a gente foi entregar as medalhas. Cara, foi assim, emocionante. É legal, né? Então, é muito legal você trazer isso e repassar. Falar, cara... Passa, assim, sabe? Vai torcer, vai bater palma, porque... Acho que é o nosso trabalho também, né? Também. Né? A gente falar os próprios corredores não saem de casa pra torcer, né? Isso que eu tava pensando, porque, por exemplo, tem a Maratona de São Paulo. Você vai sair de casa pra ir lá torcer? E aí eu tô falando assim, eu tô aqui, né? Olha, lá fora as pessoas respeitam o corredor. Tá, mas tem a Maratona de São Paulo, eu também não fui. E eu poderia ir, né? Eu acho que é muito pensar isso, começar... Pegar sua bike, vai até lá na USP e ficar torcendo pra galera, e eu né? também não vou, né? Quer dizer, quando eu tô correndo, eu queria que todo mundo estivesse lá. Mas quando eu não tô correndo, eu também não vou ver o outro. Isso ficou... Nessa maratona, eu falei, na próxima que tiver... Eu acho que vai ter a Specity agora em São Paulo, né? Dia 30 de julho... acho que é 30 de julho. E já tô começando a pensar, será que a gente, provavelmente, sei lá, a gente corre 21, sei lá, e depois vai torcer pro pessoal dos 42. Então, mas a São Silvestre já tem um pouco disso. Aí São por todas Silvestre que eu já corri também, e verdade. também corro por causa disso, porque é muito legal. É muito porque legal. as pessoas realmente ali vão mesmo, assim, sabe? A torcida, pra um rua negócio durante que... quase todo o percurso também. Ali na Avenida Pacaembu, talvez um pouco menos, assim, né? Mas tem bastante gente lá também. E ali, quando eu... Já teve vezes que eu já fui ali ver, assim, quando eu não tava correndo. A Juscelino tem, às vezes, umas pessoas na Maratona de São Paulo. Não, né? na Maratona de São Paulo, ali na Juscelino tem ali na... e dentro da USP menos, mas tem também, né? Mas na Juscelino tem. Talvez seja o lugar que mais tenha. Mas também ela passa muito na Marginal, Pinheiros, né? Pô, ninguém vai na Marginal, no meio da Marginal ali, né? Também tem isso, né? Tem que ter uns Mas na pontos. São Silvestre tem muito, assim. Até quando passa ali nas outras avenidas, pelo centro mesmo, ali, né? Tem uma quebradinha ali na... Tem uns doidinhos também. Tem, então. Tem um lugar que passa ali que é até emocionante, assim. É muito legal, porque tem
um centro até, assim, de acolhimento de pessoas de rua, e os caras estão ali, e eles estão vibrando, e é legal, é Tô pedindo, emocionante. dá um gel aí pra mim também. Mas assim, bem legal. esses eles estão na vibe muito legal ali, sabe? De estar admirando e tá torcendo, É e é legal. legal, E ali, legal. logo depois, quando vira, assim, tem uma sede da Gaviões da Fiel. E os caras estão todo ano ali, assim, com Que bandeira, legal. fazendo batucada, é legal também. Aí depois você passa pelo centro de São Paulo também, né? Aí, meu, centro de São Paulo também tem de tudo. É. Sim, E é o vai último ter, dia do vai ano, ter. então, como é o último dia do ano, a galera já tá naquela vibração de De véspera. de véspera, de comemorar, de não fazer festa. tem. Principalmente quando era mais tarde, né? Aquilo. Eu não peguei a São Silvestre quando terminava à noite, né? Mas quando era tarde, a galera já tava começando o churrasco, já tava o pessoal na vibração do vamos começar Você a falou de festejar. churrasco, eu lembrei da Tribuna de Santos. Que Você já tem um correu? Corri. Tem um cara que Tribuna dá um corri. O churrasco. cara fica no meio da corrida, fazendo churrasco, dando churrasco pro povo. A galera isso tá eu com a não vi. cerveja. Cara, esse ano a gente foi e foi assim... Santos, prova eu ia falar, legal. Santos é uma prova Santos é legal. legal. A galera Mas é vai lá porque eu pra acho que torcer. Santos já tem essa cultura esportiva mais na cidade, já. né? E essa prova é Principalmente pra a tribuna, eles, né? É uma a tribuna tradição é lá uma A pra eles. tribuna é tradição. muito legal, é isso. É como tem a São Silvestre, né? Tem os 10 quilômetros da tribuna e ela é uma... Bom, sofri pra caramba também ali, né? Porque Esse ano eu sofri também. quando você vai ali, você fala, meu, eu vou aqui pra né, eu fiz sair sub-40. arrebentando. Não, esse ano eu inventei de fazer sub-40. Eu terminei assim, fiquei uns Então. 3 minutos deitada ali. E você pega a Avenida Ana Costa, se não me engano, que é aquela Ana bem Costa. longa, É, assim. é. Ela não chega a ser uma decidona, mas ela é, né? Aí você Assim, vai- aí, meu, você vai, aí depois você pega a orla ali, então é uma prova Você delícia. corre forte, né, Bruno? Você corre forte. O que você tem, assim, de objetivos de... Você acha que você tá melhor na bike ou na corrida? Não, na corrida. Isso com certeza. Por mais que eu não treine tanto assim a corrida, mas eu corro melhor do que eu pedalo. Eu não tenho assim, objetivos. Eu queria, assim, o objetivo que eu tenho, eu queria uma vez correr uma Major que eu nunca corri. Legal. Então é uma prova que eu queria. Aí, ó, vamos agilizar vamos isso aí. agilizar Vamos Londres mexer pra aqui as eles. Mexer, Londres. Aí, porque- Londres. A gente conheceu a Nath lá, da ESPN. a Nathalie. Sim, né? ela correu. É. Ela correu. Vocês conheceram ela Conhecemos lá? ela lá. Ah, que bacana. Ela, se não me engano, já é a terceira maratona, acho que ela corre. Ela tinha corrido É, eu Berlim, acho que é. acho. Mas ela Ela tá tava super- muito nervosa. Ela falou assim, qual que é o conselho que você me dá? Eu falei, divirta-se. Mas vocês já conheciam ela, já sabiam Não, que vocês iam encontrar? Vocês a encontraram De gente rede na social. sabia. Ah, tá. Conhecia de rede social e a gente recebeu o convite da New Balance, ela também. Ah, Então tá. aí a gente conversou Ah, pra lá gravar. vocês se... Aí ela fez um gravou conteúdo. ela gravou com a Val. Ela fez um conteúdo que de legal. mulheres em maratonas, assim, né? E foi uma coisa, foi legal porque eu falei assim, meu, é muito difícil treinar maratona, sendo mulher, piorou, né? Sim. Então o assunto foi mais ou menos por aí. E aí ela perguntou, eu falei, meu, divirta-se. Para pra pensar, isso aqui, esse momento, é um momento que nunca mais vai se repetir. E, cara, as pessoas se matam para conseguir uma inscrição dessa verdade. prova. É Tem verdade. mais de 500 mil de pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Então, assim, não vai com pressão nenhuma. Você não tem que fazer tempo nenhum. A tua obrigação é curtir. Ela curtiu muito. Não, foi... ela... Então, eu sei que acho que ela já tinha corrido Berlim, mas ela tá... Eu acho que ela já tinha corrido Londres também, se eu não me engano. Eu acho que eu acho que sim. Não sei se é a terceira ou quarta maratona. que Ela tava comentando. Eu falei, não, cara, vai pra se divertir. Foi bom demais. Foi Então, é uma assim. prova que eu quero fazer aí. Londres Esse é legal. ano até eu pensei em, de repente, tentar conseguir alguma coisa pra fazer em Nova York, mas que acho que é uma prova mais difícil, né, que Londres, mas assim, deve ser uma prova muito Nossa, legal. mas é muito legal. Mas não, muito legal. quero... Qualquer major, Mas qualquer uma é. que você falar, Berlim é legal. Porque eu corri 3 maratonas já, é até pouco, né, pelo tempo de corrida que eu tenho, assim, porque eu não sou aquele cara que sai fazendo maratona todo ano, né? Quer dizer, corri 3 e mais as 2 vezes que eu fiz o Ironman, então não vamos tirar essas 2 também, né? Também, Corri por 5, favor. né? Mas eu corri aqui em São Paulo, as 3 que eu corri. Dureza. Duro pra caramba. Nossa, São Paulo é duro. Não, você vai amar. Você vai amar. Muito duro, muito. Até porque uma das que eu corri, uma foi a SP City, Já quando corri, passava dura. por... Era mistura de São Silvestre com Maratona de São Paulo, porque você fazia quase que o percurso todo da São Silvestre, largando do Pacaembu, passando pelo Minhocão, centro, subia Brigadeiro, descia e tal, era difícil pra caramba. E depois aí ia pra pra Vila USP. Lobos, né? Sim, USP é. e tal. Mas enfim, foram as provas que eu corri, assim. Nossa, você mas... vai pirar, então. Quem sabe aí
eu Mas sabe a consigo. parte boa? A parte boa é que você já fez as difíceis. Ah, Depois sim. tudo fica mais fácil. Eu acho que Dura agora... pro Dudu, que começou com provas internacionais. Eu falo pra ele, eu fiz São Paulo, Maratona de São Paulo, Rio, aí eu fui fazer Boston. Aí eu fui ver Majors e tal. Sim. Dura quando você vai pra fora. Eu depois- estreiei em Frankfurt, Então, Olha aí. Estocolmo. aí é difícil. Essa aí a gente você- transmitiu já na ESPN Ah, de é? Estocolmo. A gente transmitiu, até eu participei da transmissão, porque já existe a equipe ali, né? Principalmente com o Adalto Domingos, que comenta, mas de vez em quando, por algum ajuste de escala ou coisa assim, eles me convidam para participar. Eu já participei da transmissão de algumas lá na ESPN. A última foi a de Estocolmo hora. também. A gente tava falando, só para voltar da torcida acompanhando, o 70.3, o Ironman 70.3 aqui de São Paulo é muito legal. Porque ali a galera acompanha demais a prova. Porque a gente faz já foram 2 edições, eu fiz as 2, a última no ano passado. Uma foi antes da pandemia, e teve a pandemia, né? Não teve a prova, e teve ano passado. E o circuito de 21 quilômetros é todo dentro da USP. E são 3 voltas de 7 quilômetros. Ali dentro, na raia, né? Em um percurso, inclusive, que você meio que vai e volta, assim. Então, a galera fica muito concentrada em um lugar, assim. Então, ali são quase que 21 quilômetros o tempo inteiro a galera te empurrando. Fica um corredor, assim, sabe? De gente ali É que eu na acho que o raia. Ironman traz os familiares e os amigos, né? Isso, porque ali tem muito familiar e amigo e às vezes quem é da assessoria, né, mas não tá fazendo a prova, então tá lá. Então é exatamente, quem tá lá não é o popular, né, o cara que tá na rua, opa, deixa eu torcer pra galera ali. Não, mas quem tá ali faz uma vibração, assim, uma energia Mas muito acho legal. que esse é o movimento para as provas de corrida. Você tem que primeiro trazer os corredores para torcer, aquilo que para a gente depois tava trazer as falando. outras pessoas. Senão, É. imagina, uma pessoa que nem sabe o que está acontecendo na cidade, ela não vai descer do apartamento dela para torcer, né? Sim. Exato. Não, aí é o contrário. Aí o cara que queria sair do apartamento pra ir pra tal lugar e a rua tá fechada. Aí o cara fica mais bravo ainda. É. Sim. Agora, das corridas, aí assim, eu já fiz a tribuna lá, eu acho que eu fiz 40, mas eu já fiz, acho que eu já fiz umas 2 ou 3 vezes sub 40, mas nas provas aqui em São Paulo, ali ou na Track and Field, Track and Field é legal, Vila Lobos. do Vila Lobos ali, ou as provas que agora tem, né? Quando eu comecei a correr nem tinha, né? Mas agora na Marginal tem muita prova ali, né? Tem. Ou no Eldorado, Golden ou ali Run. ou ali no... O problema é quando No pega próprio- vento, né? Quando você tá indo é ótimo. É. A hora você tá voltando. Então eu já fiz ali uma vez, uma que eu fiz, acho que 39 baixo, assim, e de meias, assim, eu já corri algumas. também. Fortíssimo. Boa. É. Né? Val, vamos para o nosso ping-pong? Vamos para o nosso ping-pong. Vamos para o nosso ping-pong aqui. Então, perguntas curtas, Vai, respostas pergunta diretas. difícil. Não. Não, algumas a gente vai precisar do pai Vicari, mas Tá bom. para depois. O pai Vicari aí pra entra depois. naquele personagem que você Tá tava bom. brincando, que aí é personagem mesmo. É, entendeu? personagem. Foi uma coisa que eu fiz uma vez na internet. Ah, o pessoal gostou na rede social, aí agora já coloquei o pai Aguardamos- Vicari aguardamos. em Eu diversas gosto do situações. perfil do Bruno, que eu vou lá, de manhã eu já olho para ver qual que é o videozinho, né? Que É vai ter. isso. Então, já lá no Instagram tem o pai Vicari em diversas situações. Sim. Boa. Então, daqui a pouquinho entra o personagem. Vamos lá. Então, prova ou corrida inesquecível? Eu acho que é o Iron Man, né? Eu acho que... O segundo, pra mim, foi muito marcante. Eu posso explicar ou é Pode, só na pode, lata? pode. O segundo foi muito marcante. Isso é uma coisa muito legal também da minha carreira, porque eu consigo, às vezes, produzir documentários ou conteúdo nas provas que eu corro, né? Então, já fiz isso em algumas. E esse Iron Man, o de 2012, o segundo que eu fiz, a gente fez um especial para SBT. E foi, assim, muito legal, um SBT Repórter. E na época teve essa história da Simone tá grávida, da minha segunda filha. que Então legal. teve essa... Foi uma prova que eu também me machuquei treinando. Enfim, teve todo um contexto, mas foi uma prova... Claro que o primeiro Ironman foi fantástico, mas eu vou falar que esse segundo aí... Você pensa em fazer novamente? É tão difícil, né? Eu tenho vontade, assim, sabe, de vez em quando, mas eu acho que a maratona, eu acho que hoje Tá é uma na coisa prioridade. mais... Porque, assim, é uma prova que vai exigir uma dedicação muito É. grande, mas que eu também não vou me... Você deixa passar. A vontade vem e você fala, deixa passar. Isso, dá uma vontade, aí você começa a lembrar, e você fala, não, tudo bem. Vai, E a próxima, deixa. Val? Se não fosse jornalista, o que você seria? Eu ia querer ser atleta, mas eu não ia... Do quê? mas acho que eu não ia ter condição. Mas de triatlo?
Não, acho que de triatlon acho que não, né? Porque de triatlon eu acho que é um esporte tão injusto, né? Porque você treina tanto, Porra. sofre tanto e Nunca sabe. não Você é. vai pode quebrar no acontecer. meio ali. Você fala, Então, mas poxa, você não tá no seu dia. não tô falando mal do esporte, muito pelo contrário, é um esporte que É desafiador. eu tô falando o quanto o triatleta é desvalorizado, né? Sim. É nesse sim. sentido que eu tô falando, né? É. Então, pô, eu queria ser um jogador de futebol, ou queria ser um nadador pra ganhar uma medalha olímpica, sabe? Que legal. Então, acho que eu ia querer ser isso. Antes da prova, eu como 3 pontinhos. Banana com whey. Banana e whey? Nossa, banana whey é uma receita pra talvez não dar Dá, pra mim dá. certo. Não, pra mim dá, porque isso é quase todo dia eu como. Ah, tá. Já Banana. acostumou. Banana e em vez de colocar um achocolatado assim, Uhum. eu gosto de colocar o whey de chocolate em cima da banana. Assim, Testem isso em casa, hein, pessoal, antes de mas fazer, assim, hein? duas coisas. Primeiro, Sou não eu. sou nutricionista, tá? Não é que, façam isso porque Vai dar bom. dá certo, Pra mim, tá ok. Vai. Eu já tô acostumado. E super coffee. Super Coffee também. Quando eu faço treinos, eu não consigo treinar em jejum, não sei vocês. Mas se eu vou fazer uma corrida leve, tipo 40 minutos, até uma atividade de 1 hora, aí, assim, Super Coffee eu tomo todo dia. Mas se é uma atividade só de 1 hora, assim, aí só com Super Coffee é Você uma já coisa que experimentou me super coffee sustenta. com água de coco gelada? Já o pessoal até que tá comigo no time do Super Coffee me indicou, mas eu ainda não... Faça. não É um caminho tomei. sem volta. Todo mundo fala isso. Mas Vanilla, qual o sabor? vanilla. O vanilla ou vanilla latte? O vanilla latte com água de coco gelada. O vanilla latte Vanilla latte com com água de coco gelada. gelada. Eu vou Não tomar, aquele então. choconila. Mas- Só o... só Qual o que é? vanilla. O tanto choconila, só o original que eu não acho que fica tão Porque bom. ele é mais amarelinho. Ele é mais... Tá. tem um gosto mais amargo. Mas é a mesma... Um a mesma scoopzinho. medida. Um scoop com Na água de coco xícara. gelada. Caminho sem volta. De manhã? De manhã. É que de manhã agora tá frio, né? Tem que Dá ser uma um- esquentadinha assim de 5 Não, eu vou tomar, eu vou segundos. tomar. Só pra tirar o gelinho, aquele bom. susto, sabe? Aí depois você fala pra mim, Val, caminho sem volta. Vou Vai provar. lá. Quem Mas experimentou não voltou. Mas eu não costumo treinar em jejum. Só que só pra voltar assim rapidinho, eu não sou nutricionista nem técnico. Porque às vezes as pessoas falam assim, o que eu treino e tal, gente. A minha dica é a seguinte, procure um profissional. Boa. Essa é a melhor. Isso é Uhum. sempre É o que funciona. Eu sempre parto daí, tá? E depois da prova, o que você come? Eu gosto de omelete. Ah, eu também Assim, gosto. pra mim, depois dos treinos, eu sempre gosto de comer ovo, porque tem, assim, proteína também, né? O Uhum. que sacia, assim, a minha... Né, aquela fome instantânea, mas é o que eu mais gosto. Assim, eu gosto, às vezes, gosto também de misto quente. Eu não sou um cara muito regrado. Não sou muito regrado, não, na nutrição esportiva, assim. Eu como o que realmente me faz bem. Uhum. Eu gosto de fazer meus exames. Acabei de fazer os exames recentemente ali de sangue. Tava quase tudo normal, uma coisinha ou outra que até quem fez o pedido para mim foi a Flávia Delaroli, lá da Care Club, que trabalhou comigo também na ESPN, né, ex-nadadora, finalista olímpica. E ela olhou e falou, não, tá tudo certo. Você só tá precisando aqui de um pouquinho de uma vitamina D, precisa tomar mais sol, tal. Normal. Mas assim, o resto estava tudo em dia, assim. Aí, claro, mas eu valorizo muito o trabalho de todos os nutricionistas, né? Sim. Eu tenho certeza que, assim, para você fazer uma prova bem feita, para você conseguir ter um bom resultado, você vai precisar da melhor excelência desses profissionais, né? Do nutricionista, de um professor. Então, eu acho que é fundamental o trabalho deles. Você tem um tênis preferido hoje? Tênis preferido? Olha, Edu, eu corri muito tempo com os tênis da Under Armour. Sim. E que apesar de não serem tão, assim, populares no meio da corrida, eles têm uma qualidade muito boa. Principalmente o Máquina e o Infinity. Uhum. Eu gosto dos tênis que eles têm uma base mais forte, assim, no calcanhar. Sabe? Os mais estruturados mesmo. Eu não gosto... Tem alguns dos tênis novos, eles são mais estreitos, assim. E pra mim não funciona. Sabe, te deixa Instável. Isso. Principalmente porque a gente acaba treinando muito na... Eu posso alongar na resposta? Pode. Era Pode. só pra... Pode. Era ping-pong, né? Mas os tênis... A gente corre muito na rua e na calçada e vai de um lugar pro outro e pula pra rua e volta pra cá. Então, esses tênis que são
mais instáveis, eu não me sinto seguro. Está certíssimo, Correndo, corretíssimo. E assim, eu até corri com o tênis, aquele novo da Mizuno, eu esqueci o nome agora. Rebellion Pro? O Rebellion Pro, Eu tenho corri uma prova de 10 km com ele e achei muito bom, assim, para você correr na prova, mas se você tá em em um piso nivelado. Percurso. Uhum. Mas eu fui tentar correr na rua com ele, cara, É. você fica mais, tipo, pingando assim, É. e aí era uma preocupação minha, né? Agora, se você tem a técnica para correr, como o Lobo, por exemplo, né, cara, vai flutuando... Uhum. Aí ele vai te ajudar bastante, né? É. Eu corri a prova de 10 km e achei legal para a prova também, mas não conseguiria correr com ele todos os dias. Então, por exemplo, da Mizuno, eu treino mais com Wave. Agora tem os novos também, né? Chegou o novo Wave, agora o Tem os- Ride, o Tem o Sonic, 27. o Flash. o Rider 27. Rider 27, 27. chegou. Isso, o novo... Quais são os dois novos que eles lançaram O agora Sonic também? e o Flash. Isso, também eles são mais estruturados, Uhum. né? Eu ganhei um novo agora que eu gostei muito, foi a última prova que eu corri, a prova da Live aqui no Ibirapuera, que é o Pegasus da 40, Nike. aham. O 40, Mas ele também, né? Ele já é mais estruturado, Ele é um assim. pau pra toda obra, pra você então. usar em todos os treinos, Eu gosto provas. de tênis assim, um pouco mais estruturado. E lugar onde você gostaria de correr? É uma dessas majors, né? Tá. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma hoje, seria de Nova York. Legal. A maratona de Incrível. Nova York, acho que eu gostaria de fazer. Qual que é a sua próxima linha de chegada? A próxima, então, eu vou agora fazer o Letap Hill, né? Que é uma prova de ciclismo. Eu faço todas as... Quantos quilômetros são? 110 ali no Rio. E agora, esse ano mudou o percurso, aumentou um pouquinho, acho que em 8 quilômetros o percurso ali no Rio. Então, essa vai ser a minha próxima linha de E chegada. fica ali na orla? Fica ela sai ali da Marina também, né? Ali da Glória e vai ali até... É meio que parecido até com a maratona. Maratona. Mas tá. aí ela vai subir ali onde é vista chinesa, Sei. sabe? Legal. Ali aquela parte que é super tradicional, onde os cariocas pedalam né, bastante. Boa. Então vai pra lá. Aí depois volta e fica ali no aterro também. Então dá 110 quilômetros. Agora vamos para o Pai Vicari. Invocando o pai Invocando Vicari. o Pai Vicari. Antes disso, eu queria só falar um negócio que eu gosto quando tem os conteúdos com a Estela, porque eu me vejo quando eu era moleque. Só que eu tava numa outra fase. Ela gosta do Scarpa, do Veiga e tal. A minha fase era o Tonhão, Clebão, Galeano. Você é da fase da Simone. Porque a Simone fala exatamente isso pra ela. Falou, olha, eu era assim, Estela, mas eu era fã do Edmundo. Edmundo. Do Evair, do Zinho, Uhum. né? E isso é uma coisa legal da minha profissão também, porque hoje eu trabalho com esses caras, né? Então, de vez em quando mesmo, a gente tá assim ali no ar, no programa, a Simone tá vendo, aí o Zinho às vezes fala assim, ou por exemplo, outro dia a gente tava assistindo um jogo e o narrador, o Vogan, era um jogo do Palmeiras na Libertadores. E o Vogan falou assim, deixa eu mandar um beijo pros filhos do Bruno, a Estela e a Vitória. Aí o Zinho entrou na transmissão e falou assim, também pra Simone. Eu ainda não tô acostumada com isso de que legal. você trabalha com, né, que você é amigo Meus ídolos. dos ídolos. A gente tava outro dia em casa, ali no bairro também, né? No mercado, e chegou o César Sampaio. Uhum. Aí o César Sampaio chegou pra ela e falou assim, Simone, tudo bem? Gente, eu não tô acostumado com isso, viu? César Sampaio veio falar comigo, era pra ser o contrário, né? Uhum. E aí a Estela, assim, tem esse privilégio também, pelo fato de eu trabalhar com futebol, pra ela, os caras também me conhecem, né? E a gente, às vezes, frequentemente a gente tá no mesmo ambiente, né? Ou de entrevista, ou de premiação. Então, eles acabam conhecendo elas e elas acham que é fácil você estar assim, né? Perto do Scarpa, perto do Veiga. Que dos massa. caras, Bom, vamos lá. Perguntas para o Pai Vicari. Primeiro, Brasileirão. Vixe! Quem que vai Mas ganhar peraí, não é só corrida? o Brasileirão esse ano? Não, porque aqui a gente tem muitos torcedores, inclusive eu. No futebol... Eu sou mais palmeirense do que corredor. É mesmo? É. Aliás, o pessoal sempre manda as coisas pra você também, né? Sim, Ali sim. da Puma, Uhum. né? É, legal, né? Se Quando eu tem as não tivesse novidades. podcast de corrida, seria um podcast do Palmeiras, Verdade. tipo Pó de Porco. Ele ia toda Amorim, semana, do todo Gabriel final Amorim. de semana assistir jogos. Aí ele virou pai, marido e Aí, parou. Você não vai com ele? Eu sou corintiana. Ixi. Que Eu sou erro. corintiana. Não existe a possibilidade. Eu já Mas você fui é algumas fanática vezes. também? Não, eu não sou. Mas não você sou. é corintiana. Eu nasci corintiana. Só. Zeli. Zona Leste. Tem o pessoal da corrida ali do Palmeiras, né? Vocês já trouxeram Não. aqui? Tem, você tem que... É o pessoal do clube, né? Mas Aham. tem ali
É uma assessoria boa. esportiva e, inclusive, tem alguns... Que prova que foi aí recentemente? Que tem um pessoal de, tipo, da elite Tem o mesmo. Palmeiras Run, né? O recorde da Val foi no meu Palmeiras primeiro Run. sub-40, o meu primeiro, a vida Mas não tem inteira mais essa querendo. Não prova. tem, não Acho que tem. não. Foi no Anhangabaú. Primeira vez que eu fiz um sub-40 na vida foi no Palmeiras Run. Teve ali... Não, o São Paulo tem. O São a Paulo corrida do tem. São Paulo tem. Eu acho que o Corinthians, O Corinthians também tem. né? Tem, Timão Run, novembro. que é lá aí é lá mesmo, né? Aham. Na Neoquímica. 15 de Piracicaba tem. Legal. Quem mais tem? Eu não sei dos outros estados, mas deve ter também. Vocês sabem que precisa até ver isso, mas se não me engano, na Espanha, em Madrid, tinha uma corrida que era, se não me engano, era assim, era o clássico, era o Real Madrid contra o Atlético de Madrid. E era meio que uma corrida dos dois, tipo, ou você ia na torcida de um, na torcida do Que outro, louco. e não lembro exatamente qual que era a dinâmica, mas tinha. E antigamente, isso anos 60, 70, existiam mesmo as equipes, né? O Palmeiras é campeão, acho que algumas vezes da São Silvestre. Se você puxar ali os vencedores, tem o corredor do Palmeiras campeão. Então, os clubes perderam um pouco isso do atletismo aqui, né? Como tinha o Remo também, né? Antes, né? Nos clubes do Rio ainda tem, né? Mas aqui em São O Paulo Cruzeiro. também, o Cruzeiro aí já Cruzeiro, mais sim. recentemente, né? É. Com o Frank, É. com esses mais recentes. Mas enfim, o futebol, o que é curioso? Aqui as coisas mudam muito rápido aqui no futebol brasileiro. Por exemplo, eu citei isso no programa hoje. Faz uma semana teve o sorteio da Copa do Brasil. Aí saiu lá, Flamengo e Atlético Paranaense. Aí, quando sai o sorteio, você projeta um confronto. Cara, de ontem para hoje, o Atlético Paranaense já não tem mais a mesma comissão técnica, já perdeu o principal jogador, o goleiro também tá indo embora. Então, tudo aquilo que você projetou já não vai existir mais. E aí você tá me perguntando agora uma coisa que vai acontecer no final do ano. E duro que a gente vai soltar esse episódio aqui em julho. Ah, então. Já Uma mudou dessas tudo. o Abel Ferreira não tá mais no Palmeiras. Olha lá. Aí... Já aí- pensou? Nossa É assim que Senhora. surge, ó, tá vendo? Ó? É. É assim que surge o insight do Pai Vicari. Não, mas de qualquer forma, você... Você vai por eliminação. O campeão, acho que assim, o favorito é o Palmeiras. Justamente por ser uma equipe muito regular, né? Muito estável, né? O Palmeiras, apesar de todas essas instabilidades que existem aí no futebol, o Palmeiras tem se mostrado muito regular em alto Constante. Ah, não, mas eu acho que Constante, sem Abel fica difícil. Não sei. Não, mas eu não tenho... Eu falei do Abel aqui brincando. eu sei, no sentido mas das coisas eu serem- acho assim que o Abel é a grande força do time. Ah, eu acho que Isso sim. sou eu que tô falando. Não, isso sem dúvida. Né? Ele é um... Hoje, para esse time, ele é a peça central. Isso Uhum. sem dúvida. Mas assim, você também ainda não pode esquecer que o sucesso recente do Palmeiras é de 2015 para cá, né? E o Abel chegou em 2020. Então, assim, foram 5 anos conquistando títulos sem Sim. ele, né? Então, acho que existe também uma estrutura ali. Mas é claro que se no meio do ano ele sai, o time vai sentir. E a Liberta? É mais difícil ainda, porque aí é um confronto de mata-mata, né? Mas, por exemplo, um time que começou mal a Libertadores e que agora você já tem que olhar com outros olhos é o Atlético Mineiro. Que agora já tá chegando o Filipão, que é um cara que sabe jogar esse tipo de competição. Eliminou o Palmeiras. Eliminou, ao contrário do Cuca, que quando tava no Atlético sempre perdia pro Palmeiras, o Filipão já é um cara que vai dar talvez essa cara mais copeira pro Atlético, que já tem um bom time e agora vai ter esse treinador. Então, pode ser o Atlético, pode ser o Flamengo. O trabalho do Flamengo agora tá começando a engrenar também. Ixi, vai ser quando que vocês vão soltar esse episódio? Em julho. No começo ou no acho meio que ou no no começo. Já mudou tudo. Já, o Felipão não tá pode ser. mais. fim? Já. Pode ser. Não, mas, enfim, Bom, hoje, no momento em que está sendo gravado, essa é Isso. a... E pra gente fechar, você acha que algum time brasileiro ainda tem chance de ganhar um Mundial? É muito difícil. No formato Muito novo, difícil. pior ainda, né? Ah, no formato novo é mais difícil ainda, porque... Essa é a nossa última chance, galera. Porque, a Só última que é o chance é contra o City. Manchester City. Você tava torcendo pra Inter de Milão, Edu? Tava torcendo, mas eu tava com medo que tinha o Lukaku, né? O Lukaku ele Eu não vai falei fazer o isso pra campeonato Estela. inteiro. A Estela falou isso pra mim, falou, pai, então eu vou torcer, então, não sei o que, pra Inter, porque assim a Inter... Eu falei, ô Estela, você sabe que o Lukaku joga na dela, mas... Eu falei, sim, você ficou com a imagem lá do Harvard, que fez o gol, mas quem fez o primeiro gol foi o Lukaku. Foi o Lukaku. Hoje ele joga na Inter. Né? Mas assim... tem Eu um tava outro- lá, eu tava na frente Você do foi? Lukaku. Eu fui. Sério? Aham. E aí, como foi a experiência? Triste. Foi demais. Não, eu acho Você que foi foi? demais. Não? Foi demais, assim, pra Você todos foi Eu os... com paguei, quem, a, Edu? eu Foi paguei meu a pai. passagem, dei de presente pra ele a Ah, passagem. que legal. Foi demais. Eu acho assim que, sei lá,
Eu que vi, eu tava com meu pai em 93 no estádio e tava agora no Tava em Mundial. 93? Tava com ele em 93 e tava agora com ele no Mundial. Tipo, meu, É mesmo? aquela sensação demais, única, assim. Muitos, Mesmo perdendo. Muitos palmeirenses que eu vi, assim, que foram, voltaram, acho que todos, claro que iam gostar mais se tivessem voltado, mas assim, todos voltaram me parece, com uma sensação assim de, cara, vivemos, né? Vivemos e fomos... também foi até Dubai, não porque tem a gente não como... teve, ó, quando foi a primeira vez, foi contra o Manchester United. Eu era moleque ainda, né? Não dava pra sair da escola e ir até o Japão. E daí depois teve no Qatar, que aí ninguém foi. Não, porque aí foi de uma semana pra outra. Quase que nem o time foi, né? O time ainda tava comemorando. Não tinha torcida, só podia quem tava lá. Não tinha torcida e foi a de uma única vez que a semana gente pra outra. pôde ir, foi agora. E assim, mas aí a gente tem um ponto que é importante que pouca gente fala, que é o seguinte, vai ficar mais difícil pro brasileiro ganhar o Mundial, porque a fórmula vai ter mais time europeu, e isso é uma verdade. Mas tem um outro ponto, que os times árabes ou africanos, eles estão cada vez mais fortes. Então, passar pela semifinal já se tornou um desafio. Né? O que antes passar pela semifinal já era uma obrigação para o brasileiro e uma coisa natural até, de uns anos para cá não é mais assim. Porque hoje a gente está no mesmo nível de disputa, se não estiver atrás até, ou dos times mexicanos, que são muito ricos, ou dos times árabes, né? Você vê que hoje tá todo mundo, né? Você pega ali o Al Nassr, tem o Cristiano Ronaldo. O Al Hilal queria contratar o Messi, quer contratar o Neymar. Então, assim, esses times na semifinal vão estar muito fortes também. Daqui a pouco os times americanos aí, né? Também tem os times americanos. Bom, Vicari, é isso aí. Como é que faz pro pessoal te encontrar nas redes sociais? Sempre Bruno Vicari, tá? Principalmente no Instagram, no Twitter também, né? Mas no Instagram, que eu posto aí bastante coisa das corridas, do meu trabalho também. E na TV? Previsões do Pai Vicari. E na TV eu tô todos os dias na ESPN, eu apresento o Sport Center, sempre às 11 horas da manhã. Vai das 11 a 1, todos os dias, de segunda a sexta. E de domingo eu faço o programa pós-jogo. Normalmente às 18 horas, né? Tem a rodada ali das 4 da tarde, aí depois dos jogos a gente está discutindo os jogos. Então, normalmente aos domingos às 6 da tarde. Trabalha pra caramba, hein? Eu ia falar isso, eu ia falar que trabalha bastante, hein? Trabalha. E essa ainda é uma outra dificuldade de você ser atleta amador e ter essa rotina. Porque, por exemplo, domingo, normalmente eu fiz lá o 70.3 de São Paulo. Eu fiz a prova domingo de manhã. Tomou um banho e foi. A galera, tomou um banho e morreu no sofá. Eu não, eu tomei um banho e fui pro... E você tem que acompanhar os jogos também, à noite. E de quarta-feira à noite, quinta-feira à noite. Hoje tem jogo todo dia, né? Tem os jogos também, então Isso aí. Boa, né, Val? Muito bom. Muito então bom. É isso. Obrigado, Papo Vicari. Obrigado muito vocês legal. aí Daria pelo pra gente ficar convite. falando aqui mais 3 horas de corrida e futebol. Obrigado aí pelo convite. Eu acompanho sempre o trabalho de vocês, as dicas, aí os reviews e foi muito legal pra mim ser convidado aí por vocês. Valeu. Também. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos nas próximas corridas também. Sim. É isso aí. Compartilha aqui o nosso podcast todas as sextas-feiras, às 19 horas, no Spotify e no YouTube. Muito obrigado. Valeu, Val. Valeu, Vicari. Valeu, Dudu. Um abraço a todos. Tênis certo.